Bom dia, turma do 8º ano, professora Lani falando. Espero que estejam todos bem. Infelizmente, ainda não é esse mês de agosto que vamos retornar às nossas aulas presenciais. Mas gostaria de dizer a vocês que a família FS está pronta para ensinar a vocês, seja de que maneira for, aula presencial ou online, ok? Não deixe que nada desmotive vocês a estudarem, tá bom? Qualquer dúvida, procura a coordenação, procura a professora, procura o tio Osvaldo, procura o Dagmar, tem muita gente para ajudar a vocês. E os professores estão dispostos a tirarem qualquer dúvida que vocês tenham em relação às disciplinas, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula hoje. O nosso tema, Movimentos de Independência na América Espanhola, parte 2. Tempos de independência. A independência das colônias ibéricas, espanholas e portuguesas na América foi parte da crise que se abateu sobre o sistema colonial no final do século XVIII e no início do século XIX. No caso específico das colônias espanholas, que constitui o tema desse capítulo, os movimentos de emancipação foram liderados pelas elites proprietárias locais, os crioulos, que, como foi dito, eram os brancos descendentes de espanhóis nascidos na América. Na prática, como resultado desse processo, os crioulos que já detinham o poder econômico nas áreas coloniais assumiram o poder político até então exercido pela metrópole. De maneira geral, considerando as mudanças de ordem política, social, cultural e institucional, as camadas populares, submetidas em sua maioria à servidão e à escravidão, não obtiveram melhoria significativa de condição de vida e de trabalho após a emancipação no plano. No internacional, as nações americanas recém-libertas estreitaram as ligações comerciais e econômicas com o governo da Inglaterra. Razões para a proclamação da independência. Vamos fazer um levantamento das razões fundamentais para a proclamação da independência das colônias espanholas da América. Primeiro, a influência das ideias iluministas nas áreas coloniais, principalmente entre as elites mais letradas, que as adaptaram aos seus próprios interesses. O exemplo da independência das 13 colônias inglesas na América do Norte em 1776. O impacto da Revolução Francesa e a propagação das ideias revolucionárias, que na América transformaram-se em ideais contrários ao domínio metropolitano. A consolidação do capitalismo devido ao processo de industrialização iniciado na Inglaterra. A esse respeito, é interessante lembrar a frase de William Pitt, primeiro-ministro da Grã-Bretanha no início do século XIX, para quem a política britânica e o comércio britânico. Com essa frase, Pitt sintetizou com extrema clareza o interesse inglês no mercado das colônias hispano-americanas. O domínio de Napoleão Bonaparte sobre a Península Ibérica a partir de 1807, que desarticulou a estrutura administrativa e revelou a fragilidade do governo da Espanha. Como vimos, no contexto do processo de independência das colônias espanholas na América, vale destacar que Napoleão Bonaparte invadiu a Península Ibérica a partir de 1807. Então, o processo de independência das colônias se intensificou. O rei espanhol Fernando VII foi deposto em 808 e, em seu lugar, tomou posse José Bonaparte, irmão do imperador francês. A notícia da deposição de Fernando VII levou a aristocracia crioula a perceber que os problemas internos da metrópole poderiam resultar na eclosão de movimentos de ruptura. O rei Fernando VII reassumiu o trono espanhol em 1814 e a coroa espanhola tentou
recolonizar os territórios que já haviam se proclamado independentes, mas foi inútil. Com o apoio britânico e contando com a posição favorável do governo dos Estados Unidos, os novos países consolidaram sua independência. Os ingleses ajudaram com recursos militares, com pressões políticas e diplomáticas e com empréstimo às novas nações. Na verdade, procedendo dessa maneira, estava estabelecendo novas relações comerciais e diplomáticas com as ex-colônias espanholas que marcariam todo o século XIX. Agiam assim, fundamentando-se nos princípios do liberalismo, que defendia o livre comércio e a ausência das barreiras alfandegárias. E as camadas populares? Como resultado das ações de abertura para o comércio internacional, os novos países latino-americanos estabeleceram fortes laços com os grandes industriais, comerciantes e bancos britânicos. E as camadas populares, a hegemonia crioula no processo de independência da América Espanhola, indiscutível, contudo, não podemos ignorar o envolvimento de mestiços, índios, indígenas e negros e brancos pobres no processo de emancipação. Mesmo durante o período colonial, essas camadas populares haviam se rebelado contra a opressão metropolitana. As revoltas populares foram sempre reprimidas com o uso de violência pelas forças espanholas. E nessas oportunidades aristocráticas crioulas, as aristocracias crioulas, temerosas das reivindicações populares, acabaram apoiando a repressão espanhola. Para muitos estudiosos, a participação popular foi expressiva no processo de independência. Esse envolvimento pode ser explicado por dois caminhos. As camadas inferiores da sociedade colonial acreditavam que a liberdade política e econômica e o projeto de autogoverno defendido pelos crioulos beneficiariam a todos. Já as camadas populares se proclamaram a favor da independência por perceberem que tal medida poderia ser associada à sua própria libertação, ao fim de seus sofrimentos, e que um Estado independente iria proceder a uma política de compensações, de resgate da propriedade, da terra e da dignidade pessoal. Alguns líderes, San Martín e Simón Bolívar. Entre os líderes da democracia crioula no processo de emancipação política América Espanhola, os destaques maiores foram para San Martín e Simón Bolívar. San Martín, apoiado por Manuel Belgrano, comandou as tropas que libertaram a Argentina. Em seguida, partiu para a cidade de Mendoza em direção a Santiago e Valparaíso, e atingiu seu objetivo, expulsar os espanhóis e proclamar a independência do Chile. O exército de San Martín ainda libertou a cidade de Lima, Peru, onde havia grande concentração de tropas espanholas. Paralelamente, Simón Bolívar comandava o processo de independência da Venezuela, da Colômbia e do Equador. Em 1822, em Guayaquil, Equador, San Martín e Bolívar se encontraram e a liderança de Bolívar acabou se impondo. No Congresso do Panamá, realizado em 1826, a proposta de Bolívar, que defendia a unidade política da América Latina, foi oficialmente apresentada. No entanto, devido à ação de algumas oligarquias e à oposição dos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos, a América Latina manteve-se desunida e sujeita à dominação econômica do capital britânico. Depois da independência. Após a independência, em linhas gerais e em termos geográficos, houve uma diferenciação entre a América de colonização portuguesa e a América de colonização espanhola.
A América de colonização portuguesa manteve de modo geral sua unidade territorial depois do processo de independência. A América de colonização espanhola, pelo contrário, fragmentou-se após a independência. Fragmentação por quê? Vários fatores são apontados pelos historiadores para explicar a fragmentação política da América de colonização espanhola. Durante a fase colonial, os vários vice-reinados e capitanias gerais não mantinham muito contato entre si. Do ponto de vista econômico, cada uma dessas divisões administrativas exportava sua produção diretamente para a metrópole. Assim, a falta de integração econômica e a ausência de mercado interno forte fizeram prevalecer o regionalismo. A distribuição desigual da população também foi um fator importante, à medida que a concentração se dava principalmente nos grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, Cidade do México e Santiago, e ficava disperso em regiões distantes desse centro, quase submetido ao domínio de grandes latifúndios e sem muita articulação com os polos centrais. A atuação dos cabildos, órgão criado no período colonial e responsável pela administração local, e nos quais os crioulos podiam se manifestar politicamente, constituem em mais um fator para explicar a fragmentação, uma vez que essa era caracterizada pelas aspirações locais. Os crioulos, inclusive, sempre se posicionaram contrariamente ao esforço do poder central. Os interesses britânicos devem ser levados em conta após um velho ditado: dividir para dominar. Os ingleses não apoiavam a unificação. Uma América dividida em pequenos países lhes proporcionava mais condições de futuras negociações comerciais e diplomáticas. Por fim, não podemos ignorar que muitos crioulos tinham ambições de poder local. Movimentos de independência na América Espanhola, parte 2. É o capítulo 8, das páginas 168 a 174, resolveu os exercícios propostos. Primeiro, cite algumas razões para a proclamação da independência. Segundo, quando o rei espanhol Fernando VII foi deposto, em 1808, quem tomou posse em seu lugar e quem era ele? Terceiro, de que maneira os ingleses ajudaram as novas nações? Quarta, em que as camadas inferiores da sociedade colonial acreditavam? Quinta, por que as camadas populares se proclamaram a favor da independência? Mãos à obra.